Olá, hoje é dia de falarmos de política empresarial. Ele é dedicado, comprometido e muito competente. Natural de Três Coroas, o filho do seu Alíbio Silmar e da dona Nilda, é formado em administração de empresas e proprietário das lojas Silmar. Marido da Carla, ele leva uma vida simples, de servidão e respeito ao próximo. O pai da Bruna, da Camila e do Augusto, gosta de esportes, viagens e conviver com os amigos. Mas é na boa gestão da entidade de classe FCDL e como presidente do Sebrae 2011 a 2014 que atingiu o reconhecimento que ultrapassou as fronteiras do nosso Rio Grande. Hoje teremos uma conversa de peso com Vitor Augusto Koch. Seja muito bem-vindo, Vitor Koch, para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Agradecer a oportunidade. E certamente trocaremos bastante ideias durante esse programa. É uma honra, é uma distinção poder te receber aqui no nosso estúdio para poder conversar um pouco, em primeiro lugar, da tua vida, né? Da tua trajetória. Natural de Três Coroas, cidade da nossa região, pertinho aqui de Novo Hamburgo, que a gente gosta tanto. Verdade. Né? E nasceu já no ambiente corporativo. É verdade. E destacar, nasci em Sander. Naquela ocasião é um bairro da cidade de Três Coroas e tinha um hospital em Sander. Hoje a gente tem um hospital só, mas naquela ocasião, em 1963, tinham 2 hospitais. E é verdade, meu pai foi comerciante e desde muito jovem, então a gente entrou nesta área, permaneceu. E lá em 1978 também nos envolvemos nessa política empresarial e que a gente gosta muito e está até hoje. Como é que é fazer parte da sucessão de uma empresa? Hoje é a segunda geração da família e tu já vem introduzindo alguém na terceira geração ou não vai ter herdeiro exatamente? As crianças estão voando mais longe. É verdade. A realidade é outra. Meus filhos, eles têm assim um tributo muito significativo e importante nessa questão de comércio e atuam. A Bruna, que é médica, desde novinha trabalhava nas lojas, né? E a gente vê com clareza que ela tem o viés do comerciante, e assim a Camila também, que hoje é formada em moda e design aqui na Fevale, né, de Novo Hamburgo, também tem um viés muito forte do comércio, e o Augusto também, que sempre quando permite a faculdade dele, está lá na nossa loja e trabalhando. É a veia de comerciante mesmo? Essa é uma veia de comerciante que já vem do meu avô, ou do meu gostar pai. de gente? Também, porque na verdade quando você fez a minha apresentação, até lhe agradeço e fiquei envaidecido, mas na verdade o comércio, logicamente que a razão da existência de qualquer empresa é o lucro, e o comerciante ele tem uma visão muito clara do lucro e procura atingi-lo da melhor forma e da forma mais honesta possível. Nós entendemos que o comércio ele proporciona muitas outras coisas, né? A satisfação e o prazer de atender às necessidades das pessoas, muitas vezes é muito mais prazeroso, vou ser redundante aqui, do que o próprio lucro. Quando você, por exemplo, vende uma geladeira para uma família que tem necessidade dessa geladeira e que percebe-se claramente a alegria das crianças quando se entrega essa geladeira na casa, isso é muito satisfatório. Então o comércio ele nos traz muitas alegrias, onde a gente aprende realmente a servir as pessoas, porque a comunicação, o bom atendimento é o grande segredo de qualquer negócio. Você pode ter bons preços, você pode ter qualidade nos produtos, mas se a qualidade do atendimento não for significativa, você perde para a concorrência, que tem então a noção de que esse cliente, quando chega na sua loja, ele precisa ter uma atenção pessoal, ou seja, única e exclusiva. E quando a gente perde para a gente mesmo, Vitor, no sentido de fazer com que um funcionário que às vezes não se aceite como vendedor, né? E isso é um problema, me parece, que a gente vê. As pessoas muito mais gostam de dizer que estão vendedores do que são vendedores, se assumam
como vendedores realmente não absorvam esse ideal que é o de um bom atendimento, de atender com carinho, com educação, com gentileza, com presteza, aquele cliente que entra precisando satisfazer a sua necessidade. É verdade, e esta é uma luta constante, especialmente dos empresários. É um dos grandes desafios, exatamente, isso aí, do varejo, porque a gente trata diretamente com o público, né? Ou seja, você interage em tempo integral com o público. Então, esta etapa de treinamentos do vendedor, ela é extremamente significativa e importante para uma perpetuação deste colaborador naquela área do varejo, ou seja, de vendas, e que depois ele, conforme o plano de carreiras da empresa, de carreira da empresa, ele pode então galgar outros degraus. Agora, o fato de se entender que para começar essa jornada, precisa se trabalhar mais do que aquilo que se recebe. Ou seja, você precisa se doar mais do que aquele salário que você recebe no final do mês. Bom, aquele salário no momento não é satisfatório, mas a percepção tanto do empreendedor, do comerciante e do mercado na sua atuação é muito grande e significativa também. E o mercado vai lhe valorizar, e depois aquele salário que você recebe, que não lhe satisfaz no momento, pelo seu desempenho, ele vai melhorar. E o mercado percebe muito facilmente um profissional de competência e ele busca. E assim como todo empreendedor, Rodrigo, ele contrata primeiro por competência, segundo por comprometimento, e o terceiro é a contribuição que esse profissional vai trazer para a sua empresa. Porque muitas vezes você tem um profissional que tem competência, formação em vendas, mas ele não é comprometido, chega atrasado, falha, não presta atenção no seu cliente, né? Então a contribuição vai ser pequena que ele vai trazer para a empresa, né? Então esses 3 itens são fundamentais. E no varejo, o atendimento é uma coisa que nós, especialmente no momento que nós vivemos de desequilíbrio na economia, nós precisamos prestar muita atenção nisso, onde talvez seja o grande segredo do sucesso do varejo. Pode fazer toda a diferença. É verdade. Isso é natural que a gente compreenda investir num funcionário como uma despesa, já que é passageira, transitória, aquela passagem dele pela empresa. Mas me parece que a gente tem tido uma classe empreendedora, um varejista, cada vez mais disposto a fazer aquilo que não é um custo, mas que é um investimento realmente, né? É um investimento, de fato. E muitos empresários pensam de que isso é um custo, que isso é um dinheiro gasto em treinamento, e aí ele tem um raciocínio distorcido da situação, ou uma visão de curto prazo, diz, eu vou treinar ele e depois o mercado busca ele, né? Então, quer dizer, você vai se contentar com... busca também se não tiver uma gestão tão eficiente para reter exatamente, esse valor, né? É uma composição, Rodrigo. E aí é o seguinte, então você vai se satisfazer com um colaborador que não é treinado ou que não é capacitado para atender o seu principal patrimônio. Qual é o principal patrimônio de um empresário, de um empreendedor? É o seu cliente, né? Então, você necessariamente precisa treinar esse seu colaborador. Caso você não faça isso, você vai pegar uma pessoa despreparada e que vai influenciar diretamente no resultado final, ou seja, a sua empresa não vai ser sustentável economicamente. Agora, também tem um outro lado dessa história. Então, eu não vou treinar, não vou investir, eu vou pegar alguém treinado. Você vai pagar mais caro o salário, a remuneração desse seu colaborador, porque ele já está capacitado e apto a trabalhar. Então, eu penso o seguinte, sempre treinar o colaborador, sempre buscar inovação, sempre buscar capacitação também para o empresário, né? E modelos de gestão. E é isso que nós trabalhamos enquanto líder empresarial, é justamente a profissionalização do varejo, é fazer com que o varejo entenda com clareza a necessidade do seu cliente antes mesmo que ele a perceba. E isso pressupõe, me parece que um pressuposto de chegar nesse mundo perfeito ou mais próximo dele, passa também por treinar o empresário, né? E aí tu, como especialista no Sebrae, tu pode nos contar um pouquinho como é que é esse novo momento também. As pessoas também estão mais abertas a uma profissionalização melhor, maior do seu negócio, né? É verdade. Hoje a FCDL toca um projeto muito importante que é o Que-Comércio. Exatamente, né? É um grande projeto, e agora nós inserimos nessa quinta etapa mais 187 lojistas. Já estamos chegando próximo à casa dos 1.500 lojistas que estão sendo treinados e capacitados.
e com um diferencial esse programa. Ele tem um software de gestão chamado Scope, é um software de gestão de projetos e processos, onde você tem lá um planejamento estratégico como esqueleto, e aí você adapta a sua empresa. E esse gerenciador, ele controla todas as ações da sua empresa. E, inclusive... Mas uma ferramenta muito simples de gestão. Muito simples, né? De gestão. Fácil de lidar. Fácil, né? uso. E muito boa, né? Excelente, por quê? Porque ela diz, por exemplo, agora, nós viemos nesse programa. Hoje de manhã, quando eu liguei o meu smartphone, ele dizia o seguinte para mim: hoje você tem uma gravação com o Rodrigo, em Novo Hamburgo. Ele me avisou. Então, eu agora alimento ele e digo o que eu fiz na gravação com o Rodrigo, sobre o que nós falamos, né? Ou digo simplesmente que foi feita a tarefa e ele vai botar isso nos indicadores de tarefas. Se eu não tivesse, se eu não alimentá-lo ou não tivesse vindo, amanhã viria um e-mail para mim dizendo: olha, você está um dia atrasado com o seu compromisso com o Rodrigo. E isso, Rodrigo, ele faz durante 5 dias. E no 6º dia ele manda para minha chefe, que é a minha esposa, né? Diz para ela: olha, você precisa ajudar o Vitor porque ele está 5 dias atrasado com o compromisso com o Rodrigo. Então ele monitora em tempo real todas as atividades da empresa e guarda histórico onde você tem indicadores. Você sabe que gestão não consegue se fazer sem indicadores. Perfeito. Ou seja, é a mesma coisa que um médico lhe prescrever um remédio sem saber a doença que você tem. Então, nós defendemos muito a gestão de qualidade, trabalhamos dioturnamente nesse processo e nós estamos tendo resultado. E assim como tu falaste no Sebrae, os 4 anos que eu estive à frente do Sebrae, nós investimos muito. E na qualificação dos consultores do Sebrae, de todos os colaboradores, e eu, quando eu saí de lá, Rodrigo, eu defini o Sebrae como uma equipe de ouro, porque todos os treinamentos que foram disponibilizados, todos fizeram, e as pessoas estavam preparadas para atender a demanda. Então, isso é que precisa ser feito numa empresa, especialmente nesse momento de desequilíbrio na economia. Alguns falam em crise, não existe crise. Crise, de fato, é quando para tudo, quando a produção para, quando as vendas param, quando o consumidor não compra nada, né? Nós estamos vivendo hoje um momento de desequilíbrio na economia, de uma crise, sim, que existe no setor político, onde não se entendem e que isso reflete nos empreendedores, que aqueles investidores seguram, né, o seu capital para largarem no mercado antes que isso seja definido. Então, nesse momento, se nós fizermos uma leitura clara do mercado e soubermos oferecer o produto adequado, de necessidade, a um preço justo, né? Logicamente que as pessoas com orçamento apertado, elas reduzem o valor das coisas compradas, mas as necessidades não podem ser deixadas de lado. Os bens de consumo é que mudaram. Né? Exatamente. Então você comprava uma farinha de uma qualidade para fazer o pão, você compra uma de uma qualidade um pouco inferior, né? Ou de uma marca que é um preço um pouco mais reduzido, né? Mas você continua comprando, né? Então a gente tem que entender o mercado, porque nós tivemos aí situações muito piores que passaram. Por exemplo, tu não deve lembrar disso, mas em 1974 nós tivemos a crise do petróleo. O Brasil praticamente parou, né? Não existia empregos e agora você vê a situação atual. O que aconteceu? Nós no Rio Grande do Sul já perdemos 65 mil empregos, postos de trabalho. Neste momento? Neste momento, mas o que representa isso? 1,5% da massa salarial empregada. Então. Ou seja, nós temos ainda 98,5% das pessoas empregadas. Então, se houver uma melhora... Ainda assim, é um dos melhores indicadores da nossa história. Pois é. Então, veja bem, claro que sim, porque a massa salarial foi aumentada. O que é a massa salarial? Né? São pessoas que estão formalmente empregadas e que têm salário, né? E essas desempregadas ainda têm a questão do seguro-desemprego. Então, não é este caos todo que está sendo pregado. Agora, se nós não tivermos estratégias no varejo, se nós não tivermos treinamento, se nós não capacitarmos nossos colaboradores, se nós não tivermos uma gestão eficiente, certamente a crise bate na porta, né? Então, esta é a nossa direção, né, de sempre qualificar mais e proporcionar condições para que o empreendedor... Vamos continuar falando em crise, vamos continuar falando em como sair dessa pretensa crise, isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o nosso amigo Vitor Koch.